Olá, meus irmãos, pessoas do bem, boa noite a todos. Estamos hoje mais uma vez reunidos aqui virtualmente, né, com todos vocês, recebendo aqui hoje o nosso querido Nazareno Feitosa. Boa noite, Nazareno. Boa noite, Sandra. É um prazer poder estar participando com vocês de mais uma atividade do Centro Espírita Unidos da Fé, de Campo do Brito, aí da nossa querida Sergipe. Mandar um abraço aí para o nosso querido Luiz Antônio, também o Chico Leite, tantos amigos queridos que a gente tem nessa terra maravilhosa. Nós agradecemos o convite que você aceitou de fazer mais uma palestra aqui no nosso canal. Estamos muito felizes. Daqui a pouco eu vou apresentar a Nazareno para vocês, para todos vocês, e vamos fazer a nossa leitura preparatória do ambiente, né? Fazer os nossos conformes para que a gente possa sintonizar com a espiritualidade amiga. E diante do tema que Nazareno vai trazer hoje, que é autoconhecimento e iluminação interior, a gente escolheu o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. E a lição que sai para nós hoje é a seguinte: a conquista do conhecimento é um logro pessoal intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido, e ninguém pode usurpá-lo de quem o possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando-o se já o possuíres ou iniciando-o caso não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é a responsável por males sem conta. Belíssima lição aqui, Joana de Ângeles, né? E nesse momento nós convidamos a todos para que possamos fechar os nossos olhos, envolver o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento, os nossos pensamentos em positividade e rogar ao nosso divino Mestre Jesus, abençoe-nos nesse momento grandioso em nossas vidas, em que paramos um pouco para refletirmos sobre os ensinamentos nobres da doutrina espírita, hoje em especial esse tema maravilhoso que nos será ofertado, Senhor, e pedimos ao mentor espiritual do nosso querido Nazareno que o esteja assessorando, esteja guiando seu coração, a sua alma, e a todos nós, internautas, que estamos aqui assistindo e também bebendo dessa água do conhecimento para a nossa iluminação interior. Que a tua luz, Senhor, possa vibrar em nossos corações e em nossas mentes, ajudando-nos a atingirmos o objetivo das nossas vidas, de progredirmos, de sermos mais felizes, de sermos pessoas melhores, em busca da paz, do amor e da espiritualidade. Fica conosco, Senhor, e dai-nos momentos prazerosos de grande aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite, Sandra, muito boa noite a todos que estão acompanhando aí a nossa live, fazendo uma experiência hoje também pelo Instagram, ao vivo, e pelo Facebook também. Só que quem está assistindo pelo Instagram ou Facebook não vai poder ver os slides, tá? Se vocês quiserem acompanhar os slides, nós vamos estar projetando no YouTube da Rede Amigo Espírita, da TV 7 também, uma turma maravilhosa, além do canal no YouTube, do Facebook, do Centro Espírita Unidos da Fé de Sergipe, tá bom? Então a gente agradece aí a participação de todos e a gente vai ter um momento então de perguntas do público. A gente vai falar até por volta mais ou menos de 8h30 e teremos mais 30 minutos de perguntas de vocês. Então, por favor, postem lá no canal do YouTube do Unidos da Fé, Rede Amigo Espírita ou TV 7 aí de Campina Grande, para que a gente possa então estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, então, pedindo a Deus que nos abençoe, aos bons espíritos que nos iluminem. Colocar aqui os nossos slides.
Muito bem. Ok. Vamos ver se aparece aí na tela de vocês os slides. Pronto, deu certo aí. Então vamos lá. Conhecimento e iluminação interior. Vamos em frente. Bom, pessoal, para falar sobre esse tema, a gente precisaria fazer um seminário, né? Um seminário de várias palestras. Felizmente já tem ele gravado, ele está disponível no nosso canal no YouTube, Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Ele se compõe de várias palestras, cada uma delas por volta de 1 hora cada uma, tá bom? Então tem a palestra Jesus e a Alegria de Ver, que mostra com a doutrina espírita como tudo que a gente não entendia, achava injusto ou achava ruim, na verdade se torna justo, se torna bom, se torna cheio de alegria e de esperança, tá? Com Jesus e com a doutrina espírita. E aí a gente vai falar sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta, que é a palestra que a gente vai tentar fazer hoje, tentando colocar um pouquinho das demais. Tem uma palestra somente sobre orgulho e suas máscaras, também muito interessante, porque o orgulho vai ser o principal impeditivo para fazer o autoconhecimento. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai conseguir proceder com o autoconhecimento, com o autodescobrimento, nem com a iluminação interior, que é a sua consequência. Depois a gente tem um estudo sobre os mecanismos de defesa do ego, como foram trazidos pela psicologia, pela psicanálise, e as fugas psicológicas, né? Depois tem outra palestra só sobre as técnicas e ferramentas de autoconhecimento, ferramentas inclusive não espíritas, tá? Que podem ser muito úteis também para esse período que a gente está se dedicando ao autoconhecimento. Também tem uma palestra sobre terapia de regressão a vivências passadas, à luz da doutrina espírita. O que é que a doutrina espírita fala sobre esse assunto? Então, a gente também tem uma palestra sobre esse tema, porque dá para a gente se conhecer um pouco melhor, quando é necessário, quando é indicado, não é muito pouco indicado, o conhecimento do passado, mas às vezes a gente tem revelações, inclusive na reunião mediúnica, na casa espírita, em alguma atividade, algum tratamento espiritual que a gente faz, às vezes a espiritualidade acha conveniente que a gente saiba algum detalhe para nos ajudar a superar aquela encrenca, aquela dificuldade que ainda a gente ainda traz, tá bom? E tem, por fim, a palestra sobre iluminação e autorrealização, trazendo um exemplos de homens e mulheres que se iluminaram, não é? Então vamos em frente. Então, desde antes de Cristo, 650 anos antes da sua chegada, nós temos na inscrição no Templo de Delfos: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Né? E Sócrates foi o grande filósofo, muito conhecido e grande divulgador dessa máxima, que é tão importante para nós. Ele veio depois, né? Ele veio só no ano 470 e retorna ao mundo espiritual em 399 antes de Cristo. E lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma pergunta específica sobre o tema, a 919 e a 919A. Qual o meio prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a gente tem uma resposta do Espírito Santo Agostinho dizendo: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, ou conhece a ti mesmo também, é adequado falar assim, tá bom? Então, nós temos essa questão. Só que Kardec não fica satisfeito. Ele vai dizer: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, né, dessa frase importante, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E aí ele orienta: fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista, né, em análise, o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ele prossegue no texto, fica como dever de casa para vocês, a gente vai fazer só um resumo do que ele disse aqui. Ele vai dizer o seguinte, não é? Que primeiro, a gente tem que fazer todos os dias à noite, fazer essa revisão desses atos, né, do que a gente fez durante o dia, se a gente cumpriu todos os deveres, se a gente não prejudicou nenhuma pessoa, se a gente fez todo o bem que a gente podia. Rogar a Deus, então tem que pedir a Deus, tem que lembrar de pedir ao Pai. E ao nosso anjo da guarda também, que a gente nem se lembra dele, né?
nosso mentor espiritual, por favor, dá uma força aí para a gente fazer o autoconhecimento, para que eles nos esclareçam. A gente se perguntar por que agi assim, o que me moveu, qual foi o motivo da minha ação, não é verdade? E será que se eu morresse hoje, haveria algo em mim que me envergonharia quando chegasse ao mundo espiritual? Onde, como Jesus falou, não é? Nada que está oculto permanecerá assim, tudo será, não é, anunciado claramente em cima das casas, em cima dos telhados, inclusive está assim no Evangelho. Não é? O que fiz contra Deus, o próximo e contra mim mesmo. Então, será que a gente também não está agindo não só contra Deus, contra o próximo, mas também contra nós mesmos? Por exemplo, com o sentimento de culpa, que atrapalha muito o autoconhecimento também. Então, é muito importante o auto-perdão para a gente conseguir fazer o autoconhecimento. E o, se a ação ou omissão fosse feita por outra pessoa, então a maneira da gente analisar bem, para a gente não ficar, não é, se desculpando, arrumando a gente sempre tem uma justificativa, seria bom a gente pensar assim, bom, mas se tivesse sido feita por outra pessoa, como é que eu analisaria? Será que eu julgaria da mesma maneira? Então, lembrar dessa informação também. E saber o que pensam os outros a nosso respeito e não desprezar a opinião dos nossos inimigos. Olha lá, então os nossos inimigos têm muito a colaborar, a nos ensinar, e eles mostram que muitas vezes os amigos não têm coragem de nos dizer. Então a gente, claro, né, dá aquele desconto por causa da mágoa deles conosco, mas eles sempre têm lições importantes para a gente. E ele recomenda a gente formular a nós mesmos perguntas claras e precisas. Então tem que ser coisa clara. A gente fazer perguntas a si mesmo, né? Pergunta clara e precisa, tá? E não temer multiplicá-las, ou seja, fazer bastante pergunta, não fazer só uma ou outra, não, tá? E ele fala que seria muito bom a gente consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna, não é? A gente consagra uma vida toda de trabalho para conquistar a aposentadoria, muitas vezes na velhice já com alguma enfermidade, enquanto que alguns minutos por dia a gente está conquistando a felicidade eterna, ajudando-nos muito na nossa evolução espiritual, tá certo? Lembrando que tem que estar acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, Nazareno Feitosa, procura lá no YouTube da TV Amigo Espírita, né, a Rede Amigo Espírita, e também da TV 7 ou do Centro Espírita Unidos da Fé, que a gente está mostrando os slides lá também, tá? Aqui não dá para mostrar por enquanto. Então vamos lá. Uma coisa a gente precisa lembrar é que nós conhecemos muito do mundo material, nós temos a medicina, a química, a biologia, a física, nós já viajamos para fora da Terra, e também os espiritualistas, especialmente nós, os espíritas, temos muitas informações sobre como é o mundo espiritual. Mas será que isso basta? Não, não é? Ainda tem muito sofrimento em todas as pessoas, apesar de tanto conhecimento. Então, será que a gente não tem que fazer como Jesus, buscar conhecer o nosso mundo íntimo? Será que não é este o mundo que a gente está precisando de fato conhecer? Como Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com aparência exterior. Vocês lembram disso? E a gente lembrar que a gente cria uma autoimagem idealizada que não corresponde à realidade. A gente se acha aquela pessoa bacana, o cara, não é? Mas será que a gente é realmente assim mesmo? Então vamos vendo também a opinião dos outros. Não vale a opinião da mãe, tá? Mãezinha não vale, tá certo? O André Luiz Peixinho fez uma pesquisa curiosa também. Ele convidou 40 pessoas que faziam trabalho social e perguntou por que vocês fazem atividade, né, assistencial, promocional espírita. E eles falaram, porque é importante o amor, fora da caridade uma salvação. Ele, não, mas eu quero saber individualmente agora por que você também faz. Bom, dos 40, 25 faziam caridade com medo de ir para o umbral, né, com medo de ir para o purgatório na visão espírita. Que dos outros 15, 14 faziam caridade para ganhar bônus hora, para chegar bem no mundo espiritual, na condição, né, cheia de méritos, cheia de créditos, para ter uma boa condição para si e para ajudar seus entes queridos. E um deles disse, olha, Peixinho, na verdade, quando eu faço caridade, o que eu realmente gosto é quando eu saio com os amigos, vou para o barzinho, e eu falo, olha, você não sabe onde é que eu estive nesse fim de semana, subi o morro tal, distribuímos tantas cestas básicas, né, pregamos o evangelho.
ou seja, ele fazia caridade também para contar vantagem. Então vejo que nenhum dos 40 estava fazendo caridade pelo seu altruísmo, pelo seu desinteresse pessoal, realmente, como diz o Livro dos Espíritos, que é a maior das virtudes. É a mais desinteressada caridade, não é? Que tem mais, inclusive, mais dificuldade. Quanto mais dificuldade a gente vai fazer, maior o valor daquele bem, como também fala a questão 646. E dali, ele também, não é? A gente precisa lembrar, Nazareno, então quer dizer que eu devo parar a fazer o bem? Não, Emmanuel diz que a gente deve fazer o bem por amor. Mas enquanto a gente não aprendeu a fazer o bem por amor, vamos fazer pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos em sofrimento. Tá bom? Vamos em frente. Mas olha como é importante se perguntar o porquê que a gente está agindo desta ou daquela maneira. E até uma coisa interessante, né? Por que eu comecei a fazer palestras espíritas? Eu conversando certa vez com uma psicóloga, e ela me disse assim, Neno, você sabe por que você faz palestras? Eu disse, não é por vaidade, por essas coisas. Ela disse, não, o seu principal problema que eu enxergo, na verdade, é uma autoestima muito baixa. E você utiliza um mecanismo de defesa do ego chamado compensação, ou seja, você faz palestras para compensar a sua autoestima que é baixa. E aí, tendo reconhecimento das pessoas, né, vendo ali os resultados da sua atividade, você se sente melhor. Mas você tem que tratar o problema, que a autoestima que está baixa. Não é somente com ficar mascarando, compensando. Olha que coisa curiosa. E eu achando que era missionário de Jesus. Não, não é? Não, nunca achei isso. Mas não era essas outras coisas, não. Era também, olha quanta coisa a gente desconhece e está nos movendo, não é? Então a gente precisa enxergar também a nossa sombra, os nossos defeitos, as nossas questões, que também nos impulsionam os nossos atos. E, ao mesmo tempo, as nossas potencialidades. Não se focar somente nos defeitos, não, né, pessoal? Focar também na sombra dourada, aquelas qualidades que a gente já começou a desenvolver e que devemos estimulá-las também, tá? Então, fazer o autoconhecimento positivo e não fazer tortura íntima. Não, não é fazer tortura íntima, é fazer também autoconhecimento. Então, as duas coisas, tá? Não focar só em um lado. Lembrar que iluminação é lançar luz nas sombras, ou seja, a gente começar a enxergar aquela coisa que muitas vezes a gente está colocando debaixo do tapete há muitos anos. Não é fácil, não é agradável, normalmente não. Não é? É diferente da angelização. Angelização é um processo que leva muito tempo, não é? Mas a gente vai se autoconhecendo para se transformar em uma pessoa melhor, como diz a questão 919, resistir às más influências e, ao mesmo tempo, a gente avançando, tá bom? Buscar colocar o self em primeiro lugar e não o ego. Buscar também a individuação, como dizia Jung, não é? Ou seja, a gente colocar os talentos que a gente trouxe para multiplicar, identificar a nossa vocação, como também recomenda Jesus, né? A questão dos talentos. A autorrealização não é só o autoconhecimento, mas a realização na área afetiva, buscar realização na área financeira, na área do trabalho, na área religiosa, de uma causa nobre que a gente pode, né, e deve nutrir aquele desejo, e lembrar que Jesus pede para a gente brilhar a nossa luz, não a luz dos outros. A gente pode aprender com os outros, mas a gente tem que fazer brilhar a nossa luz, ok? E tem algumas consequências do autodesconhecimento, né? Por exemplo, às vezes nós temos o choro, o luto, como se fosse uma espécie de catarse, né, de colocar para fora aquelas questões, o remorso também, né, a culpa, a histeria, a agressividade, são questões que às vezes estão mal resolvidas, a depressão, será que a depressão também não tem um fundo de alguma questão que você não está conseguindo enxergar ainda muito bem? E quando você descobrir, você vai dar um salto na sua evolução espiritual e na sua saúde também vai melhorar, não é? Ansiedade, a gente fica ansioso, angustiado, às vezes até a questão do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, aqueles procedimentos repetitivos, né, que a gente faz, curiosos, estranhos muitas vezes. As doenças, será que não são doenças que a gente está somatizando, questões psíquicas que o corpo está revelando, não é? Transtornos alimentares, então a gente tem fome de quê quando está ali, não é, comendo em excesso? Será que não é carência afetiva do seio materno que a gente sugava o leite? Não é? Será que naquele copo de cachaça não tem também ali aquela carência
da mãezinha, do paizinho, né? A gente ficando com uma e outras pessoas, será que não é a falta do abraço do nosso pai que a gente sente aquela carência? Enfim, tantas questões, não é? A bebida, o copo de cachaça, né? O cigarro, será que não é também aquela questão, não é, da carência que a gente trouxe ainda, das questões também da nossa infância? Então vejam quantas questões podem estar sendo mascaradas, e o Alberto Almeida, esse expositor muito querido, tem um seminário sobre transtornos alimentares, está no YouTube, dá uma olhada depois se conferir, tá? E até a questão da dependência química. A gente não adianta mandar um jovem, uma pessoa para uma clínica de desintoxicação, enquanto a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E às vezes não é uma questão mal resolvida. Muitas vezes tem a chamada comorbidade, ou seja, além da doença dependência química, ela é uma doença, a gente tem uma depressão. Aí por isso vai para o álcool, para tentar se alegrar, para a cocaína, para o crack, esquecendo que tudo que sobe desce, não é? Aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se humilha será exaltado, como ensina Jesus. Tudo esses prazeres fáceis não adiantam, né? Aliás, o álcool provoca depressão, ele não é uma droga estimulante, é uma droga depressora do sistema nervoso central. Muito cuidado com o álcool, tá, pessoal? Mata muito mais que todas as outras drogas juntas. Também a gente pode estar indo para o cigarro, para a maconha, porque tem um transtorno de ansiedade generalizada, mal resolvido. E aí não adianta tirar a droga se a gente não tratar o problema que está mantendo, a comorbidade que está trazendo a droga. Um transtorno afetivo bipolar, conflitos familiares, conflitos na área da sexualidade também são comuns, levar a pessoa para a drogadição. Então a gente vê tudo isso, tá? E ali tem as fugas psicológicas. Então a gente tem as fugas psicológicas dos vícios, né? A gente não querendo enxergar a nossa realidade ou a realidade ao nosso redor. O sono, então a gente mergulha, não quer viver, não quer ficar acordado, como se a vida fosse difícil de ser enfrentada. É difícil, mas precisamos enfrentar. A preguiça, não é? O que está por trás daquela desmotivação, daquela preguiça? O excesso de trabalho, aquela pessoa trabalha 12 horas por dia, por quê? Porque ele não quer retornar para casa e lidar com os conflitos que ele não está dando conta, né? Os conflitos familiares, por exemplo. A religião, a pessoa também se dedica tanto à religião, será que não está fugindo dos problemas que tem em casa? Será que não está fugindo de si mesmo? Então, olha quanta coisa que a gente pode estar mascarando, né? O excesso de notícias, a gente passa o dia inteiro ali mergulhado nas notícias, nessa época, esses tempos tão difíceis, dessa doença coletiva, não é? Dessas pestes, é tão complicado, notícias tão ruins, tão trágicas, a gente tem que filtrar e também nutrir de coisa boa. Estou gostando de vocês que estão aí acompanhando a live, porque estão tentando nutrir-se, né, de boas informações. Eu espero que a gente consiga atender vocês, tá? Então, os jogos, então aí a pessoa vai para os jogos de azar, sobretudo, são muito viciantes, tanto quanto a cocaína, tem estudos nesse sentido. A sexolatria, então a pessoa vai ficando buscando aquele prazer, não é, excessivo, repetitivo, através do sexo, que nunca nos satisfaz quando a gente não ama, né? O excesso de leituras também fica naqueles romances intermináveis, não é? Nada contra os romances, mas temos que dedicar também para as boas outras obras de estudo, de doutrina espírita, por exemplo, né, do Evangelho. A maledicência, então a gente fala muito mal do outro porque não quer enxergar a nós mesmos. A lamentação, a muquerela, como diz o Simão Pedro de Lima, que é o murmúrio, a queixa, a reclamação e a lamentação. Piadas inadequadas, aquela pessoa que brinca muito, às vezes está trazendo até uma depressão por trás. Existe depressão sorridente. Muitos humoristas eram depressivos, o Charlie Chaplin, o Jim Carrey, não é? Também o Robin Williams. Olha, quanta gente boa, não é? Tinham problemas de depressão e mascaravam através do bom humor. Ou a comida, o consumismo, o isolamento, não é? E até a pessoa pensar em tirar a sua própria vida. Olha, vejam quantas fugas psicológicas, a pessoa sofre tanto, não está dando conta de lidar consigo mesma ou com a realidade e busca tirar a sua vida. E quais são os fatores impeditivos do autoconhecimento? Então, primeiro, o orgulho. Não é aquele orgulho e satisfação, não, tá, pessoal? Orgulho e satisfação tá tudo bem. Satisfeito porque estou frequentando a casa espírita, mesmo que virtualmente nesse período, né? Que nossos jovens, nossas crianças estão participando da evangelização infanto-juvenil,
excelente, ótimo, vamos ficar satisfeitos. Mas o orgulho que a doutrina espírita fala é aquele sentimento da gente se achar superior aos outros. E aí provoca essa cegueira. A gente não enxerga as nossas imperfeições, e se a gente não enxerga o defeito, como é que a gente vai se melhorar? Primeiro passo, a humildade. A humildade é a chave para muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então é a chave que vai abrir aquela porta tão importante para nós. Também tem o medo, a timidez, a culpa, né? Então o sentimento de culpa dificulta a gente trabalhar aquele conteúdo que está mal resolvido. A vaidade, que é uma filha do orgulho, as distrações, não é? Porque no final dos tempos, muitos de nós estaremos distraídos, a gente não sabe quando o Senhor virá, tem todas aquelas parábolas do Evangelho que a gente conhece, não é? E aqui está a capa da palestra O Orgulho e Suas Máscaras, que eu convido vocês a aprofundarem esse estudo, tá bom? E também a gente já viu aqui o que é orgulho, até que eu já falei. E o orgulho é problemático porque a gente enxerga o defeito dos outros, né? A gente faz a projeção e não enxerga o nosso próprio defeito. Então a gente se acha no direito de condenar, de apontar o dedo, de chamar de criminoso, de corrupto, quando a gente não tem esse direito. Porque quem está no mundo de expiação e provas, com exceção, raras exceções dos grandes missionários, somos espíritos ainda imperfeitos, que trazemos muitas imperfeições morais. Temos apenas um verniz de civilização, não é? Mas só Deus sabe o que a gente pode fazer, não é, quando ninguém está olhando. Então, o orgulho é a supervalorização de si mesmo, é o mesmo que soberba, é um complexo de superioridade, uma cegueira espiritual. A gente desconhece o nosso passado de equívocos também, né, de outras vidas. Né? A gente se arroga no direito de condenar, e diz o Livro dos Médiuns que entre as muitas imperfeições humanas, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, aquele se aproveita com mais frequência é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos confessa a si mesmo, menos admite. Está no item 228 de O Livro dos Médiuns, tá? E qual seria, então, a primeira bem-aventurança? Vocês já lembram disso? Lá em Mateus, no capítulo 5, temos as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, não é? Quem lembra aqui qual é a primeira? Isso, vocês estão bons que eu sei aí, não é? É a humildade. Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os pobres de orgulho, os humildes. Explica muito bem Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente precisa dessa chave para a gente poder avançar. Né? Só que humildade não é autodepreciação, não, a gente ficar se desmerecendo, se desqualificando diante dos outros, quando muitas vezes a gente não acredita naquilo. Não é? A pessoa vem aqui elogiar a palestra, Nazareno, gostei da sua palestra, foi interessante, não é? E eu vou dizer, não, minha irmã, que é isso, eu não sou nada, não valho nada, né? Foi uma droga a palestra, mas no fundo pensando, eita, eu arrasei, né? Não, isso chama-se hipocrisia, isso não se chama humildade, não. A gente deve ser modesto, mas não deve ser hipócrita, né? Não pode ter a falsa modéstia, tá? Não é desleixo, não é a aparência pessoal toda desleixada, o cabelo desgrenhado. Aliás, eu nem cabelo para ficar desgrenhado eu tenho, não é? Não é covardia, não é omissão, não é conivência com o mal, não é timidez e não é falsa modéstia, como nós já falamos aqui, não é? No livro Sinal Verde, no capítulo 26, tem uma mensagem chamada Em Torno da Felicidade. Olha lá, a gente trouxe um trechinho. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz, diz André Luiz por Chico Xavier, da editora FEB e também da editora SEC. E como fazer o autoconhecimento? Qual seria o primeiro livro para a gente estudar? O que é que vocês acham? Primeiro livro para a gente estudar para fazer autoconhecimento. Vamos lá? Todo mundo acertou? O Livro dos Espíritos. Nós não somos espíritos? Então, qual o primeiro livro que a gente tem que ler para a gente se conhecer? O Livro dos Espíritos, né, pessoal? É isso que a gente tem que buscar. Então, primeira obra que deu origem às 4 outras obras fundamentais, que é o Livro dos Espíritos, obra fundamental, basilar do nosso estudo da doutrina espírita, né? Vai dar origem ao Evangelho, dos Médiuns, ao Inferno, à Gênese, e a gente lembra com Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, lê também as outras obras da codificação, muito importante. E qual seria o segundo livro a ser estudado? Eu já falei do primeiro, qual seria o segundo?
Bom, muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é aquele roteiro seguro para a gente fazer a nossa melhoria íntima, né, a nossa reforma moral, tá? E o terceiro livro a ser estudado? Aí eu recomendaria o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos. Às vezes a gente não estuda, a gente estuda só ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos conhecer, tem muita coisa maravilhosa lá que merece um aprofundamento nosso, tá? Então vamos buscar lá também. Tá? Tem a tradução do Haroldo, mas lá não está o Novo Testamento completo, faltam as cartas e falta também o Apocalipse, não é? Mas o Apocalipse é um pouco mais simbólico, mais complicadinho. Se você focar nos 4 evangelhos, inclusive tem um livro chamado Livro dos Evangelhos que reúne os 4 em um só. Ele vai colocando do lado quem foi o evangelista. Ah, olha, aqui foi Mateus, essa outra frase aqui de baixo foi Lucas, e você lê os 4 evangelhos em um só, uma tradução do Emílio Silva Falcão Brasileiros, da editora Bonova, tá? É muito legal, um expositor muito querido e dedicado também, ele mora em Goiânia. E quais seriam as técnicas para o autoconhecimento? Então, primeiro, roteiro seguro, que é o evangelho, buscar o auto-perdão e não ficar nutrindo a culpa, que atrapalha, o auto-amor, não tão alto perdão para a gente ter o alto amor. Se a gente não se perdoa, a gente não consegue cumprir um mandamento maior, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos da mesma maneira. Então, tem que se perdoar também, tá? Fazer a revisão diária da questão 919 com a oração, com a prece. Então, tem que fazer a prece também. Vigiar os pensamentos, os sentimentos, né, as emoções e orar, como nos recomenda Jesus, a fim da gente não cair em tentação, em obsessão espiritual. Rever crenças, condicionamentos, atavismo. Muitas vezes a gente traz de outras vidas, de outras religiões, de outras filosofias, de outros locais onde a gente morou, ou que a gente trouxe da nossa família e que muitas vezes estão atrapalhando a gente de alguma maneira, ok? A psicoterapia, não é? Olha lá, a terapia com um bom profissional tem maus profissionais, infelizmente, não é? Tem uns aí que só fazem recomendar o povo se separar, nada disso, não é? Não vamos preservar os nossos casamentos, não é? Só se realmente não tiver jeito. Tá? Então, um bom profissional, porque tem maus advogados, maus juízes, maus policiais, como eu, né? Etc. Então, como tem os bons também. Então, um bom profissional é uma excelente maneira de fazer autoconhecimento, tá? Além de fazer muito bem para a sua saúde mental, para a sua saúde física, é uma ótima maneira também de se melhorar. Análise dos sonhos, então na psicanálise eles focam também muito na interpretação dos sonhos. Você pode falar com o seu terapeuta sobre esse assunto também, tá? Culto do evangelho no lar, olha que maravilha. Quantas vezes a gente abre aquela lição ali que acha que é por acaso, aquela mensagenzinha, né, de abertura que muitas vezes a gente coloca, daquela sériezinha Fonte Viva, Caminho, Verdade, Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz e outros, e aí quando a gente abre, nossa, aquilo lá parece que foi feito para a gente, porque o Evangelho é feito para a gente mesmo, né? Nós precisamos de tudo que tem no Evangelho, mas às vezes ali é um puxão de orelhazinho. Hoje veio a gente fez o Evangelho hoje, excepcionalmente, veio um puxão de orelha assim, bom para mim e outro para Fernando, veio para os dois, não foi só para mim, né? E estudo participativo do Evangelho, algumas casas espíritas, algumas federativas têm, não é? Em pequenos grupos, então não é só é como se fosse um evangelho lá sendo feito na casa espírita, com passe, água magnetizada. Também tem a reunião de desobsessão, que acontece em separado, privativa, não é? Muito legal. Aí em Sergipe eu não sei se tem, mas lá no Ceará chama ATE, Atendimento Espiritual, ou Tratamento Espiritual. Tem também na Federação Paraibana com o nome de Educação dos Sentimentos. Tem a Apoio à Reforma Íntima, lá no Pará. Aqui no DF a gente tem com o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, AME, não é? Confessai-vos uns aos outros, então a gente tem uma pessoa que a gente possa se abrir, possa se confessar, como recomenda Tiago. É muito interessante também, porque a gente compartilhando, a gente tanto faz aquela catarse, como se alivia. Pode ser um psicólogo, pode ser um amigo, uma mãe, uma pessoa assim que a gente, né, possa se abrir realmente, reconhecendo as nossas imperfeições. É muito interessante isso, não é? Não é que o outro precisa se perdoar a gente, não. É a gente que precisa se perdoar, que o Papai do Céu perdoa sempre, não é? Obras de psicologia também, que a gente pode estudar, tá? A meditação. Saiu um livro recente, Meditação, Conexões Médico-Espírita, da Associação Médico-Espírita do Brasil, tá? Muito legal, vale a pena conferir, tá? Estudo da série Fonte Viva, que é né, uma maneira de fazer autoconhecimento muito interessante também.
Tem a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, né, que a gente também pode e deve se utilizar dela, são vários livros, tá bom? Tem uma série também do Espírito Hamed, é um pseudônimo do médium Francisco do Espírito Santo Neto, chamado Renovando Atitudes, as Dores da Alma. Tem os Prazeres da Alma, que aí é o estudo das virtudes nossas. Eu gostei muito desse, né? Não foca tanto nos problemas, não. Foca só nas partes boas. As Dores da Alma é que foca nos problemas, tá? É muito interessante também. A mediunidade, na mediunidade também a gente vai aprender algumas coisas, até saber separar, inclusive, o que é nosso e o que não é nosso. Quem é médio às vezes tem essa dificuldade, né? Até umas irritações, umas questões assim, uma tristeza, às vezes que a gente percebe que não é nossa. Revelações sobre o passado e o futuro, isso pode acontecer, excepcionalmente, diz a doutrina espírita, né, na codificação. Então, excepcionalmente, a gente pode sobre o nosso passado. Foi útil para mim, para a gente enxergar algumas questões, identificar por que eu fiz direito, por que eu gostei muito de trabalhar no INSS, ajudando as pessoas pobres, não é? E injustiçadas, algumas vezes, não é? Por que a gente sente um compromisso naquela área como eu tenho, né, no movimento em defesa da vida, desde a concepção que a gente ajuda também, porque tem compromissos nessa área, então vejam lá. Não é? O Eneagrama e outras classificações psicológicas, né, o Perfork de Eva Perrax também, e até o autoconhecimento pelas doenças. Vamos ver aqui um pouquinho deles aqui. Só que antes a gente precisa ter o cuidado. A gente não pode esquecer o autoconhecimento, que é o conhecimento do outro. Muitas vezes a gente está tão preocupado no autoconhecimento que esquece o conhecimento do outro, de fazer a caridade, porque virar anjo numa encarnação a gente não vai conseguir. Agora, fazer muito bem, isso a gente consegue. Olha que legal, não é? Então, uma vez a gente estava fazendo um estudo sobre autoconhecimento aqui na Federação Espírita do DF, eu era um dos facilitadores, e a gente estava lá nas várias salas, numa casa espírita, um jovem estava passando pela rua e resolveu entrar. Ele entrou, perguntou se podia participar, eu disse, claro, senta aqui na nossa turma. Ele sentou e confessou para algumas pessoas que sentiu uma vontade muito grande de estar ali, muita gente percebeu que ele não estava bem, só que a gente estava tão preocupado com a disciplina, com o horário, olha a questão do horário aí, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Para não ser tão rigorista, tão formal. E eu disse, olha, na hora do intervalo a gente vai conversar com você melhor, tá bom? E aí fomos ali dando a aula, quando terminou, eu procurei o rapaz, ele tinha saído. E será que ele talvez não tenha ido, né, tirar sua vida depois dali? Foi a chance da gente resgatar aquela ovelha que estava perdida, que Jesus fala que tem mais alegria quando resgata do que quando as outras 99 ovelhas que ele deixou no aprisco. Então, vejam, é, aí eu levei, inclusive, para a Assembleia no final, e disse, olha, hoje a gente levou um puxão de orelha dos espíritos. A gente estava tão preocupado no autoconhecimento, na disciplina, que esquecemos do autoconhecimento. Então, vamos lembrar dessa questão tão importante. No livro Passos da Vida, tem uma mensagem chamada O que Mais Sofremos. É bem interessante, fala também de autoconhecimento, além de muitas outras, não é? Psicografada por Chico Xavier. Ele vai dizer o seguinte, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, não. É o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento que faz a gente sofrer. O que faz mais a gente sofrer não é a doença, não. O que faz mais a gente sofrer é o pavor de recebê-la, como a gente está meio apavorado nos últimos dias, né? E o medo não ajuda, tá? Não é o parente infeliz, não é o parente alcoólatra, etc., não é toxicômano, não. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Então, às vezes, é o orgulho ferido. A gente não aceitar, a família está criticando, dizendo que o nosso filho é alcoólatra. Então, vejam, não é? O problema, às vezes, de orgulho, tá? Falando mal do marido, a gente já quer se livrar do marido. Quando, às vezes, ele ainda é um bom pai, um bom esposo, né? Tem essa enfermidade. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. A gente ama querendo retribuição. Né? É a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, né? Fruto da inveja. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é o que as pessoas falam mal da gente. Falaram mal de Jesus, de Gandhi, dos grandes homens e mulheres. Não, eles não tinham mais aquele orgulho ferido, não se incomodavam, não é? Não é a tentação, é a volúpia, né? É o desejo de experimentar-lhes os alvitres, né? Não é a velhice do corpo que nos faz mais sofrer, o que faz mais sofrer é a paixão pelas aparências,
que são sempre transitórias, né? A gente tem que ter consciência disso. E aí ele conclui dizendo, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Olha, então, o problema mais está na gente. Mensagem, porque mais sofremos, livro Passos da Vida. Que outras técnicas a gente pode utilizar, então, para fazer autoconhecimento também? Bom, Paulo ensina em Tessalonicenses que não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que for bom, tá? Agora, cuidado, né, pessoal? Pesquisar o que é bom por aí afora, fora da doutrina espírita, não é incorporar o espiritismo, tá? O que não é espiritismo, a gente não vai acrescentar na doutrina, tá bom? Pode utilizar como uma ferramenta externa do nosso estudo. Erasto recomenda rejeitar 10 verdades, aceitar uma única mentira, como está no livro dos Médiuns. Tem a psicologia transpessoal à luz da doutrina espírita, que a gente pode utilizar também, não é? Com muitos recursos. A Joana de Ângeles é uma das mentoras desse trabalho. Por exemplo, sobre o autoconhecimento através das enfermidades. O que é a nossa doença, aquelas nossas encrencas do corpo, podem estar falando do nosso psiquismo. Tem uma obra chamada A Doença como Caminho, de dois autores alemães, o Thorvald Deflesen e Rüdiger Dahlke, um é médico, outro é psicólogo, e fizeram ali um casamento perfeito. É uma obra que muitos psicólogos utilizam, é bem interessante, A Doença como Caminho. Vai mostrar que cada questão nossa do psiquismo, muitas vezes se reflete em uma enfermidade. Dá para a gente sacar algumas coisas interessantes também, porque todos nós temos alguma queixa, algum probleminha de saúde, não é? E tem o Pathwork de Eva Perracos, também não é uma técnica espírita, tá, pessoal? Ambos aqui são reencarnacionistas, mas não são espíritas, aqui inclusive é mediúnico. A Eva Perracos foi uma médium austríaca que conheceu um psiquiatra e ela começou a fazer dar psicofonias, comunicações mediúnicas. E foram feitas palestras com esse espírito que se identificou apenas como guia, se tornou vários livros, tem as várias palestras escritas, tá? Vocês podem pesquisar. E tem os livros também, tá? E ela recomenda uma meditação a 3 vozes, a criança ferida, porque a gente tem uma espécie de criança ferida, né? O ego como mediador e o eu superior, que é o self da psicologia, não é? Temos 4 livros principais aí de Eva Perracos. O Caminho da Autotransformação é o primeiro, Não Temos o Mal, né? Criando União, Significado Espiritual dos Relacionamentos, é muito bom na relação afetiva, e Entrega ao Deus Interior. Então, é autoconhecimento assim, com mais profundidade, é bem interessante, tá? É bem interessante, mas não é espiritismo, tá bom? Lembrem disso. E tem também o Eneagrama, que é um conhecimento sufi que foi trazido para o Ocidente por Gurdjieff, aquele psiquiatra, né, famoso, né? Então, na verdade é o quê? É um estudo só dos tipos de personalidade, eles classificam em 9 tipos, por isso que é Ené, né, Ené de 9 grama, que eles inclusive fazem uns gráficos, e são baseados nos 7 pecados capitais da Igreja Católica. Olha que coisa interessante. Os 7 pecados capitais mais 2, porque tem 2 que não estão lá, tá? Então, a pessoa que tem como defeito principal a ira, né, muitas vezes é aquele que é perfeccionista, o reformista. E aí você pode ter aquela ira resolvida ou mal trabalhada, não redimida ainda. Todos os defeitos a gente pode estar nesses 3 níveis, tá? E aí tem o orgulho, tem a vaidade, a inveja, a avareza, não é? O questionador, que é o medo, a gula, a luxúria e a preguiça. Então, todos esses 7 defeitos, mais 2, não é? A gente vai ter aí o medo e a vaidade é que não estão nos pecados capitais. Os demais todos são pecados capitais, tá? Um livro que eu recomendo é o Eneagrama, As 9 Faces da Alma, que é elaborado por um padre, olha que maravilha. Ele, inclusive, esse Eneagrama está sendo estudado em algumas faculdades de psicologia, como lá no Rio de Janeiro e na faculdade de Niterói. Eu ouvi falar, não sei. É da editora Vozes, tá? Da editora Vozes, Eneagrama, As 9 Faces da Alma, mas tem muitos, tem vídeos no YouTube também explicando. Não é o meu tipo, por exemplo, que eu identifiquei, é o tipo 9, né? O defeito principal é a preguiça. Eu não sou baiano, sou cearense. Cearense gosta de rede também, né? Gosta de rede. Então, aí tem que identificar se você já está aquilo bem trabalhado, montar. Então, é muito interessante, tá? Aprendi muito com o Eneagrama. É uma das melhores ferramentas que eu recomendo para vocês. E tem os mecanismos de defesa do ego. Olha aqui, 25 deles. Aqui a gente vai só falar deles, mas não vai poder entrar. Alguns vocês já conhecem. Então, projeção, que Jesus falou, não é?
compensação, negação, idealização, racionalização, isolamento, sublimação, repressão, formação reativa, identificação, regressão, atenção seletiva, intelectualização, introjeção, anulação, deslocamento, conversão, substituição, fantasia, expiação, clivagem, resistência, transferência, contra-transferência e recalque. Olha lá, então no YouTube, na Wikipédia, você encontra uma explicação sobre cada uma delas. E tem a nossa palestra também, Mecanismo de Defesa do Ego, do seminário sobre autoconhecimento. É uma playlist do seminário, tá? O último que a gente fez foi lá em Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul ficou bem interessante, tá? Vocês podem conferir depois. Acho que foi 2011. E, além disso, a gente precisa saber da influência dos espíritos, não é? Então, a gente precisa lembrar qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Vocês lembram qual que é? Está lá no livro dos médiuns. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Está no capítulo 23, da obsessão dos médiuns. Kardec aprende, não é, com os espíritos nobres. Ele vai dizer no item 252. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, ou seja, muito importante. Que as imperfeições morais, ou seja, que os nossos defeitos, elas são tomadas, são plugs, né? Dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos que nos desejam prejudicar. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Olha o bem como é importante, olha a caridade como é importante, não é? Caridade no seu sentido mais amplo, não só a material, mas a caridade moral que a gente estuda na questão 886 de O Livro dos Espíritos, não é? E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Vocês já pensaram nisso? Essa questão está no livro A Gênese, não como uma questão, mas como uma afirmação de Allan Kardec. Não é? Viram que essas imperfeições morais então, são as tomadas, elas é que permitem. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a enxergar para ir trabalhando para impedir a obsessão espiritual, que tanto nos prejudica. Não é? São como se fossem tomadas. Plugs mentais, fala o espírito moral Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, não é? E lá no capítulo 3, item 10, ou item 9, depende da edição que você está lendo a Gênese, temos o item lá. Estudando-se todas as paixões, paixão aqui é no sentido de contrário de virtude, tá? Na filosofia tem a virtude e tem a paixão. A paixão são as imperfeições morais. O homem vicioso e o homem, né, virtuoso, né? Dos dois contrários. E mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Então, a principal causa das nossas imperfeições morais, qual é? O instinto de conservação. Bom, quais são esses instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sexo, o instinto maternal, né? A agressividade, mas tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. Né? O medo ajuda, ele é necessário para a nossa preservação, ele impede que a gente cometa loucuras, mas ele vai trazer uma série de problemas. Vamos ver aqui alguns deles, que a gente fez esse estudo com o espírito Samuel Lucas. Primeiro, os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente tem muito medo de não ser aceito pelos pais, pela sociedade, pelos amigos, então a gente faz tudo para agradá-los, não é? A gente vai ver que isso é muito problemático. Tem até um livro do Geraldo Campetti, tem um capítulo só sobre medo, que é o livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, né? A gente tem muito medo de falar em público, felizmente a gente já está superando. Tem no livro Nosso Lar também um estudo sobre o medo. Lembram quando a Segunda Grande Guerra está sendo anunciada? O governador vai fazer uma grande comunicação dizendo que agora a gente teria que estudar sobre o medo, sobre o pavor, e isso seria muito importante um dia para a nossa humanidade, né? Então, quais as possíveis consequências do medo? Bom, a gente tem a avareza, o egoísmo, indiretamente. Por quê? Porque a gente tem medo de não ser aceito, não ser amado pelos pais, e como eles gostam de pessoas bem-sucedidas na vida, a sociedade aplaude essas pessoas, a gente vai ser mais avarento, vai ser mais egoísta para poder ter o dinheiro e os aplausos da família e da sociedade. A gente vai ter aquela cobiça, aquela ambição desmedida, né, nos prejudicando também. A inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela faz a gente ter medo, não é, de a gente poder, é, é, a gente achar que a gente não vai ser amado, vai ser tão querido, porque os outros são melhores do que nós. Né? O ciúme não é amor, ciúme é problema de autoestima, olha lá, autoestima baixa. E a gente, então, tem medo de perder o ente querido.
né? A crueldade, muitas vezes aqueles jovens que matam como de modos cruéis, eles fazem aquilo porque estão morrendo de medo e querem que a outra facção, que os outros criminosos saibam que eles são muito cruéis e não os desafiem. E por isso eles agem de maneira cruel. Né? Então vejam o medo por trás de tanta coisa, a covardia, a omissão, né? Que a conivência com o erro, muitas vezes a gente se omite diante do erro. Não, devemos fazer a nossa parte. A vaidade, então a gente não é se acreditar superior aos outros, a gente não admitir que critique a gente porque a gente tem medo de não ser aceito, de não ser amado. A timidez, a fobia, o medo de falar em público, não é? O tímido, não é só que ele é bonzinho, não, é que ele tem medo de colocar sua opinião e de receber críticas, ele não sabe lidar com as críticas. E tem uma regra, é atribuída a Aristóteles, diz que tem 3 regras para você nunca mais ser criticado na vida. A primeira é não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra também é simples, não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. A terceira regra também é fácil, não seja ninguém, não seja nada, para que não provoque inveja nos outros. Eu falei certa vez, e um jovem, na primeira vez que eu falei, inclusive, foi curioso, um jovem na primeira fila levantou o braço, disse, Nazareno, mas nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse, mas como? Por quê? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, pessoal. Faz parte da vida. Se não criticarem, cuidado, é sinal que a gente não está fazendo nada, ou não sendo nada de especial, não é? Então, cuidado com a fraude mediúnica, muitas vezes, o médium tem medo de perder aquelas vantagens, aquele prestígio, os cargos que ele detém na casa espírita, e se a sua mediunidade é suspensa ou perdida, porque pode haver a perda ou suspensão da mediunidade, muitas vezes ele vai começar a fraudar o fenômeno, aí a gente tem a fraude, não é? A ansiedade, o que é ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer, normalmente não acontece, né? Então, olha, a ansiedade, o pânico, que é o super medo, não é? Aliás, ninguém nunca morreu de pânico, graças a Deus. E qual seria a melhor virtude contra o medo, Nazareno? Pelo amor de Deus, como é que a gente faz para combater esse medo? É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? E agora? Oração ajuda, mas não é a melhor maneira. Com conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos estudar as obras de Allan Kardec que falam dessa verdade espiritual tão importante e tão desconhecida ainda entre nós, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento, o que Jesus ensinou é tão importante para nós, né? A Bíblia também, o Antigo Testamento também, mas de sobremaneira o que Jesus nos ensinou, e o autoconhecimento, né? O autoconhecimento e também a experiência vão nos ajudar a combater esse medo e fortalecer a fé, tá? Então a fé vem do conhecimento e do autoconhecimento, tá bom? Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui como é que nós estamos de horário. Tem mais 5 minutinhos. Eu vou só, então, aqui só avançar um pouquinho os slides, que é do texto de um... Aqui alguns exemplos de iluminação e autorrealização que a gente fala para vocês, desde Zaqueu até, não é, Jerônimo Mendonça, vamos falar de alguns deles. A gente fala também na palestra sobre Jerônimo Mendonça. Vocês conhecem a história de Jerônimo? Vale a pena conhecer, não é? Jerônimo era um rapaz saudável, né? Alto, muito alto e forte, ele adorava jogar futebol, e ele, inclusive, gostava dos filmes do Tarzan, naquela época eram os filmes do Tarzan, e ele assistia aqueles filmes encantadores, adorava cinema, quando chegava em casa, diante do espelho, ele que era alto e forte, batia no peito e dizia assim, Ê, Tarzan, ele se achava o Tarzan, e para sua felicidade ele se tornou espírita, né? O remédio veio antes da doença. E participando de uma palestra, o orador, né, percebeu a presença espiritual e trouxe uma mensagem. Disse assim: eu gostaria de trazer uma mensagem aqui para um tal de Tarzan. Ele, eita, o espírito está sabendo, é comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. É como a gente está vivendo um pouco também hoje, não é? E ele então se fortalece, alguns meses depois ele vai
não é? Assistir um filme, tem que sair de lá carregado pelos amigos, porque ele não conseguia mais se locomover direito. Vai desenvolvendo uma artrite reumatoide progressiva incurável para as muletas, cadeira de rodas, até ficar numa cama ortopédica, paralisado do pescoço para baixo. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído. 6 meses depois, o outro também se apaga e Jerônimo Mendonça vai ficar completamente cego e paralisado, sentindo muitas dores, inclusive. E vocês sabem o que esse homem fez? Desesperou-se, entrou em depressão? Não. Ele, como já conhecia o Evangelho de Jesus, conhecia a doutrina espírita, que traz ainda tantas luzes para a gente, o Consolador prometido por ele vai trazer, então, muitas contribuições, vai fundar 3 casas espíritas, abrir um abrigo para crianças pobres, vai fazer muitas palestras, viajar o Brasil inteiro numa Kombi e depois numa caravana, não é, fazendo palestras, colocaram o microfone pertinho da boca dele assim, e ele então fazia palestras, cantava, declamava poemas, era uma maravilha, levava alegria para onde ele fosse. Uma vez ele participou de um programa de rádio, e o entrevistador perguntou, mas, seu Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor? Não é para suas crianças, não, para o senhor. Ah, meu filho, felicidade para mim poderia ser me virar pelo menos uma vez assim de lado na cama, mas eu não consigo. E aí uma pessoa que estava pensando em tirar sua vida ligou para a rádio e disse, olha, hoje eu ia cometer, né, esse desatino, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso. E ele prosseguia, não é? Como tinha insônia e pouco sono, ele adaptaram um telefone ao seu ouvido. E ele varava as madrugadas atendendo as pessoas desesperadas, deprimidas, pensando em tirar sua vida. E ele falando das claridades do Evangelho, das luzes do Altíssimo, de todas as bênçãos que nos aguardam se a gente suportar com fé e resignação as nossas provas aqui na Terra. Então, levando consolo como fosse um CVV, não é? Um Centro de Valorização da Vida. Vamos divulgar, ser voluntário, colaborar com o CVV. Eu acho que é 191, acho, não sei se é 191, quem está acompanhando aí me corrija, tá? Ele mudou o número recentemente, né? Eu já tem acho que 1 ano mais ou menos, eu não tenho certeza, mas ligação grátis 191, você está pensando naquilo, liga para o CVV, você vai gostar muito, tá bom? E ao mesmo tempo, né, ele fazendo então esse trabalho maravilhoso, dando palestras. Um dia foi dar uma palestra no Centro Espírita, chegando lá, o presidente disse, Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por que? Eu estou aqui para fazer a palestra. Ele disse, não, Jerônimo, é porque eu esqueci de falar para você que o auditório fica no 2º piso. E o único acesso é uma escada em espiral aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Se a gente for levar você lá para cima, vai ter que inclinar a sua cama. Se inclinar, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. E ele cego, brinca. Eu não quero nem ver, né? Eu não quero nem ver. E faz a palestra maravilhosa. Mais tarde, ele vai estar no cinema. Apesar de não poder enxergar, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar com os amigos, como a gente está com saudade dessa época deles, né? Pelo menos tem aí as redes sociais para aliviar um pouco a saudade. E aí ele estava com os amigos no cinema, lá curtindo, já tinha iniciado o filme, as luzes já tinham sido apagadas, e uma jovem chegou, atrasada, e veio ali caminhando, não viu a cama do Jerônimo. Ela tropeçou, caiu e ficou muito indignada. Mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou lugar para o cinema, para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar também, até que no cinema isso é um absurdo. E com a resposta dele, que já conhecia a doutrina espírita, que já praticava o autoconhecimento, sabia porque estava sofrendo aquela expiação dolorosa, era amigo de Chico Xavier também. Ele vai dizer, minha filha, mas você também não para em casa, não para em casa. Que ele escutava da mãe dele, meu filho, eu tenho 7 filhos. Você é o único que é paralítico, e é o único que não para em casa, meu filho, venha mais aqui em casa. Ele não parava em casa, estava pelo mundo aí dando palestras, declamando poesias, cantando, tinha uma voz muito bonita, né? Vocês encontram vídeos do YouTube dele, tem uma palestra minha, só sobre Jerônimo Mendonça também no YouTube, lá no nosso canal Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, tá? E também, quando ele retorna ao mundo espiritual, quando completou 50 anos, já não precisou mais sofrer, retornou ao mundo espiritual, não é? E aparece para Divaldo é médium vidente,
E ele ainda vai brincar com o Divaldo. Divaldo, que maravilha, estamos aqui. O gigante está de pé. O apelido dele era o gigante deitado, né? E ele, então, o gigante está de pé, né? Todo perfeito, saudável, feliz. E ele ainda vai brincar com o Divaldo, dizer, Divaldo, você quer saber de uma coisa? Você, quando terminava suas palestras, termina suas palestras, costuma ser aplaudido de pé. É verdade, você é muito bom, você costuma ser aplaudido de pé. Mas eu era muito melhor do que você, Divaldo. Porque quando eu terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Preso numa cama, tinha que sair carregado. Olha o que a doutrina espírita é capaz de fazer conosco, meus amigos. Esse conhecimento que liberta, que nos convida ao autoconhecimento para essa nossa grande transformação interior, né? Vamos buscar o autoconhecimento e vamos tentar tirar as dúvidas de vocês agora. No finalzinho tem um poema, se houver tempo a gente quer declamar para vocês também, fazendo aí, seguindo aí o conselho de Jerônimo Mendonça, tá bom? Vamos ver então as perguntas agora com a nossa querida Sandra e agradecendo a vocês aí pela paciência. Os que estão aí no Instagram, no Facebook, não vão ouvir a pergunta, mas eu repito aqui para vocês, tá bom? Podem postar aí os comentários que vocês estão fazendo no canal da TV7, na Rede Amigo Espírita e do Centro Espírita Unidos da Fé. Vão aparecer aqui para a gente as perguntas que forem selecionadas, tá bom? Temos até 9 horas para responder. É isso aí, Nazareno. Que bom você terminar sua exposição com o exemplo de Jerônimo. Mas antes de nós começarmos as nossas perguntas, nós temos agora 2 convites para fazer aqui para o nosso público rapidinho. 2 convites para fazer para o público, pois não. Isso aí. Participem de o nosso programa aí sobre o Olhar da Doutrina com Luiz Antônio, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Estão todos convidados. Também temos agora mais um convite aqui para fazer para vocês, que é a nossa próxima palestra, Pedro Kardec e a Arte, com Júlio Nunes de São Paulo, aqui no dia 17 de março, aqui no nosso canal. Estão todos convidados. Então, pronto. Agora sim, depois dos nossos Agora sim, vamos para as perguntas. Nós vamos às nossas perguntas aqui, interagir com o nosso público. Vamos lá, o Alcides Santos, uma boa noite, Alcides. Como identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão? Que pergunta psicológica, hein? Obrigado, Alcides, por sua pergunta. Ele está questionando como identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Ele é de Itabaiana, lá na Sergipe. Obrigado, Alcides. Pois é um processo gradual. A gente vai ter que ir identificando devagarosamente. Se a gente puder ter a ajuda de um profissional, é muito bom, seja psicólogo, seja um helper, um facilitador do pathwork também, né? Eles têm muita experiência nessa questão do autoconhecimento. Agora, quantas aspirações verdadeiras ou falsas, quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, ali a gente tem um roteiro seguro. O que tiver muito fora daquilo ali, o que estiver sendo claro, a gente pode buscar se realizar profissionalmente, ter sim uma condição digna de viver, claro, né? Útil, ser bom para a nossa família também, mas a gente tem que lembrar sempre que a nossa pauta tem que ser o Evangelho, tem que ser a doutrina espírita. Então, eu diria que a melhor maneira da gente se preservar dessas questões seria o conhecimento da doutrina espírita, das nossas imperfeições morais e verificar que tendências inatas, não é? Que tendências inatas a gente traz e começar a combatê-las, começar a ressignificá-las, começar a trabalhá-las, que a gente não vai conseguir suprimi-las de todo, mas pelo menos esse esforço gradual, não se acomodar também, tá bom? Fez uma pergunta muito complexa, dá uma resposta muito simples. Mas é isso aí, foi muito bom. Obrigada, Alcides. O Luiz Antônio pergunta aqui, como o ser deve assumir a realidade do processo da evolução? Bom, o Luiz Antônio, nosso querido Luiz Antônio, está perguntando como o ser deve assumir a realidade do processo da evolução. Luísa, o processo de evolução, realmente, a gente precisa ter consciência de como é que ele funciona.
André Luiz, naquela série A Vida no Mundo Espiritual, em uma de suas obras, recebe a orientação de seus mentores que a evolução é lenta e gradual. Então, humildade, paciência, não é? Sem querer também acreditar que a gente vai conseguir fazer o autoconhecimento perfeito, pleno, em uma única vida, a gente não vai conseguir, não vai dar conta. Não é esse o convite de Jesus. O único critério para separar os bodes das ovelhas, na parábola do final dos tempos, que é a parábola dos bodes e das ovelhas, é qual? Tive fome e deste comer, sede me deste beber, estava nu e me vestistes, estive preso ou enfermo e fostes me visitar. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai se salvar, como diz o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é? Então, a gente não perder esse foco. A caridade, no seu sentido mais amplo, não só material, mas a benevolência para com todos, como sendo o roteiro principal da nossa evolução, a humildade e a resignação também, porque a gente sabe que não sofre por acaso, que o sofrimento faz parte de um mundo de expiação e provas, e ao mesmo tempo são consequências de nossos atos passados ou da nossa vida presente, as causas atuais e anteriores das aflições. E os nossos pensamentos vão atrair, né, aquelas experiências que a gente precisa passar. Então vamos cuidar dos pensamentos. Vale a pena conferir, né, um seminário que a gente fez sobre o poder do pensamento, o poder da vontade, o poder das palavras e o poder da oração. Tá? Mas, sobretudo, o poder das palavras é uma palestra que ficou bem bacana, tem lá no YouTube também, quem quiser conferir. Então, ter essa consciência que a evolução é lenta e gradual, humildade, e contar com a ajuda dos bons espíritos e do nosso Pai Celestial. É isso aí. Eu achei que ia ter pouca pergunta, o pessoal tá animado aí, vamos lá. Ah, sim, o pessoal aqui gosta de participar bastante. O Daniel Rosa de Assis, que fala de Goiânia aqui com a gente desde o início do nosso canal, ele acompanha todos nós aqui nas quartas e nos sábados. Obrigada, Daniel, pela participação. Nazareno, o melhor conhecimento de si mesmo se verificaria na reflexão de nossa reação com os próximos ao sermos bem ou mal sucedidos, substituindo a imperfeição percebida por uma virtude. O Daniel está fazendo uma pergunta também interessante. Ele pergunta, né, Nazareno, o melhor conhecimento de si mesmo se verificaria na reflexão de nossa reação, então analisar como é que está sendo a nossa reação com o próximo, ao sermos bem ou mal sucedidos, substituindo a imperfeição percebida por uma virtude. Daniel, é uma excelente maneira também de identificar qual é a nossa reação, tá? Então, muitas vezes a gente está agindo mais por reação do que por ação, tá? De iniciativa realmente benéfica, e verificar se aquilo está me incomodando muito, será que não tem algo meu naquela história? Então, se doeu, toma que é teu, tem esse ditado, né? Quando Joãozinho fala de Pedro, fala mais de Joãozinho do que do próprio Pedro, né? Porque a gente acaba tendo essas questões. Então, identificar como a gente reage, sim, estar atento também às nossas reações é muito importante. Vai verificar, então, essa questão desse sentimento que nos provocou aquilo também, né? Provocou raiva, provocou inveja, provocou... Ser sincero e analisar aquela questão e ir trabalhando paulatinamente aquele defeitinho, substituindo por uma virtude, como você falou. Seria a tal da projeção, né? A projeção, sim. A psicologia fala hoje, Jesus já há 2000 anos já ensinava que a gente enxerga, não é, o argueiro, um cisco, uma farpa no olho do vizinho e não enxerga a trave que cobre o nosso. É mais fácil falar dos outros do que enxergar a si mesmo. Menos doído, né? Satisfaz mais o nosso ego, mas é um processo. A gente fica satisfeito se fala mal dos outros. Lamentavelmente, né, pessoal? Você falando aí sobre a questão do autoconhecimento, aí a gente fica analisando, quando a gente estuda o autoconhecimento, o livro de Eva Pierrakos, que você colocou, O Caminho da Autotransformação. Eu lembro quando eu fiz um curso com uma psicanalista, amiga nossa, ela passou esse livro para que nós pudéssemos ler. E me chama muita atenção nesse processo do autoconhecimento a questão de nós acolhermos a nossa sombra, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Acolhermos ela, observarmos, né? Identificarmos, primeiro, lógico, observarmos e aceitarmos que nós temos aquilo, né?
Porque senão a gente vai para um processo de fuga que nem ajuda a gente a se autoconhecer e nós acabamos criando um mecanismo de falso autoconhecimento, né? De falsa mudança, sem aceitar aquilo que a gente é, acolhendo para depois, a partir daí, eu sou assim mesmo, estou vendo o que é que posso fazer para me melhorar. Como Kardec fala, né? Que nós somos aqueles que temos, os verdadeiros espíritas são aqueles que se esforçam, né, para superar suas tendências dia após dia, não é isso? Perfeito. A Sandra está colocando aqui, pessoal, que é importante a gente aceitar as nossas imperfeições morais, né? Ter essa humildade de acolher as nossas questões. É difícil a gente se acolher, às vezes a gente é tão bonzinho com os outros, tão compreensivo, mas às vezes a gente é um carrasco conosco, né? A gente não deve ser conivente com os nossos erros, nem acomodados. A gente tem que estar se esforçando para melhorar, mas sem fazer tortura íntima, como a gente falou. Então, se a gente não aceita que a gente tem aquele defeito, se a gente não acolhe aquela questão, a gente vai para um mecanismo de defesa do ego chamado negação. Então, é muito comum, por exemplo, até na dependência química. A gente fala, olha, você tem problema de alcoolismo, e a pessoa, não, eu só bebo socialmente. Só que está bebendo todos os dias, né, já está acordando de manhã, já se tremendo, com delírio tremens, para buscar o álcool. Então, a pessoa fica negando. Enquanto ela nega, ela não vai buscar ajuda. Então, é necessário que ela aceite. O próprio Chico dizia assim, que 50% da doença chama-se aceitação. E os outros 50% vem com o tempo, devagarinho, né? Então serve também para as nossas imperfeições. Se a gente não aceita, não enxerga o nosso defeito, a gente não vai conseguir avançar. E às vezes a gente tem aquela encrenca principal, não é? O eneagrama é muito interessante também, né? A Sandra também elogiou aqui. Já é meio caminho andado, né? A Sandra também disse que uma psicanalista dela, acho que uma professora, recomendou o livro O Caminhão da Autotransformação, da Eva Perracos, né? Aliás, do Espírito Guia, pela Eva Perracos. Muito bom. Aparecida Teixeira, que trabalhadora da nossa casa, obrigada, Cida, pela participação. Seria o primarismo que nos leva a buscar as fugas psicológicas ao invés de buscar a Jesus para nos auxiliar a vencer os obstáculos da existência? A Aparecida está fazendo uma pergunta interessante, né? Ela pergunta, será o nosso primarismo que nos leva a buscar as fugas psicológicas ao invés de buscar a Jesus para nos auxiliar a vencer os obstáculos da existência? Sim, Aparecida, é da nossa condição humana, não é? Nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, então esse primarismo, essa pouca evolução nossa, faz a gente fugir em vez de enfrentar os problemas, em vez de enfrentar a realidade, em vez de correr atrás, não é? A gente busca sempre justificativas, tem a justificação, né? Ah, eu não consegui porque eu não queria mesmo, nem era tão bonita assim aquela moça, não, esse concurso nem era para mim, a gente fica justificando. Então, assim, a gente tem uma série de mecanismos de defesa, como a gente trouxe ali 25 para vocês darem uma olhada mais tarde, está na Wikipédia, é só procurar lá, mecanismo de defesa do ego, né? Tem um resumozinho bem simplificado. E aí você vai ver quanta coisa a gente está mascarando através desse mecanismo de defesa do ego, por conta exatamente do nosso primarismo. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai tendo uma percepção maior, tanto uma consciência maior das coisas, como uma consciência de si mesmo também ampliada, tá? O pessoal só faz pergunta difícil, né? Pelo amor de Deus. Falando aí disso, então, Nazareno, é preciso, então, uma boa dose de coragem para a gente se autoconhecer, né? E de humildade, né, para que a gente reconheça. A Sandra falou duas palavras-chave aí, né, que é muito importante para se autoconhecer: ter coragem e ter humildade. Né? Então, a coragem para vencer aquele medo, olha lá o medo aí mais uma vez aí, né? Então, a coragem de enfrentar os nossos medos, as nossas questões, os nossos desafios, a gente tem desafios evolutivos, na verdade, e também a humildade para enxergar aquilo que a gente precisa transformar. Sem humildade, a gente não vai para frente, né? A gente vai ficar sempre mascarando os nossos defeitos. É isso aí. Obrigada, Cida. O Alcides, de novo aqui de Itabaiana, pergunta: a insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, como mudar essa situação?
O Alcides está perguntando sobre a insatisfação, não é? Então, a gente tem insatisfação pelo que a gente é, pelo que a gente possui, ou como a gente se encontra, né? Como é que a gente faz para mudar essa situação? Bom, pessoal, no livro Autodescobrimento, a Joana de Ângeles, pelo Divaldo, diz que a insatisfação ela é útil ao progresso, né? Porque ela nos estimula a estar avançando cada vez mais. A gente querer sempre um pouco mais é bom, porque senão a gente se acomoda. Então, a acomodação seria ruim para a gente. Agora, aquela insatisfação não pode ser inaceitação. Então, a aceitação é uma virtude assim maravilhosa. Se a gente tiver humildade para aceitar o marido, né, para aceitar a esposa, aceitar os filhos, aceitar os pais, aceitar aquelas pessoas mais difíceis, sobretudo, a gente vai conseguir, né, viver de uma maneira muito melhor. E pensar assim, não, nesta vida eu estou resolvendo essa encrenca. Na outra vida vai vir um marido, uma esposa melhor. Não é porque a gente nunca está satisfeito, né? Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Não sei se já perceberam isso. Então a aceitação também é muito importante, não é? Não se cobrar tanto também, não se cobrar tanto pelas questões financeiras, porque nós temos uma ditadura da felicidade, né? A ditadura da riqueza, a ditadura da juventude, a ditadura da inteligência. A gente olha aquelas redes sociais ou as notícias dos famosos, parece que eles são perfeitos e felizes, mas quanto sofrimento, quantos mergulhando nas drogas, quanto tirando sua vida, não é? Muita infelicidade, depressão, etc. Então vamos reconhecer primeiro que todos aqui estamos sofrendo ou experimentaremos ainda um dia o sofrimento, não é? E precisamos também aceitá-lo. É o bem sofrer em vez do mal sofrer. O bem sofrer é aquele sofrimento com fé, com resignação, com coragem, com confiança em Deus. E o mal sofrer é aquele com revolta, com rebeldia, com desespero. Esse mal sofrer não é bom, como está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer, tá? É isso aí. Obrigada, Alcides. Amira Selva Coelho. Olá, boa noite, Nazareno. Tenho uma dúvida. Estudando sobre emoções positivas, vi que o orgulho é uma emoção positiva. Como você explica? O orgulho pode ser algo bom também? Obrigado, Miracelva. Ela está perguntando, pessoal, que estudou sobre emoções positivas e viu que o orgulho é uma emoção positiva. Né? Como se explica? Não, esse orgulho, porque o orgulho é uma palavra polissêmica, ele tem dois significados principais, não é? Como eu falei, o orgulho e satisfação é joia. Poxa, estou orgulhoso, meu filho está indo para a evangelização infantil, estou conseguindo levar, não é? Estou participando aí dos estudos do Centro Espírita Unidos da Fé, ajudo lá na Casa Espírita também, não abandonei a Casa Espírita ao relento, não, vamos continuar ajudando as casas. As casas têm despesas, estão com despesas às vezes muito grandes, vamos ajudar todas as casas espíritas onde a gente puder utilizar, tá? Nosso templo, nossa igreja, tá bom? Eles tiveram uma queda de arrecadação muito grande, e a gente lembrar, então, esse orgulho está tudo bem. Então, nessa abordagem, eles devem ter analisado o orgulho como coisa positiva. O orgulho negativo é aquela soberba, a gente se achar superior aos outros, a gente condenar, a gente criticar, e aí vai realmente provocar uma série de outras questões. Naquela palestra, Orgulho e Suas Máscaras, que você pode conferir depois, a gente mostra uma série de consequências do orgulho. Desde a mágoa, a gente se magoa por causa do orgulho, entre muitas outras, a presunção, prepotência, uma série de outras questões fruto do orgulho, vaidade e outras questões também, tá? Então vale a pena conferir essa palestra, bem interessante, tá? Temos muito mais perguntas, Sandra, só para saber o tempo de cada resposta que eu tenho que dar. Temos aqui 11 minutos, nos restam 11 minutos, temos mais algumas perguntas. Você quer passar um poema, não é isso? Não, só no finalzinho. Então, 1 minuto, 2 minutinhos no final. Você passa esse poema como a nossa prece de encerramento, certo? Pode ser, é uma verdadeira prece. Temos aqui 11 minutinhos para algumas perguntas, vamos lá. Como trabalhar o medo? Érica Maria. Érica, trabalhar o medo é difícil e às vezes nossa encrenca principal é o medo, lá naquele eneagrama, não é? É uma coisa interessante, é o tipo 6. E o medo, como a gente viu, a gente precisa fortalecer através do conhecimento. Então, o estudo vai ser fundamental. Então, estudo aí da doutrina espírita, participar dos estudos aí da casa espírita, né? Ler livros interessantes também. O conhecimento vai ser algo que vai nos libertar desse medo, dessa ignorância, não é? Ao mesmo tempo, e também fortalecer a fé
através do autoconhecimento também, do autoconhecimento e do estudo, os relatos. Quando a minha fé está um pouquinho, né, mais para baixo, assim, eu leio ou vejo algum vídeo sobre Chico Xavier. Né? A vida do Chico, para mim, assim, é uma lição de vida maravilhosa, né? A gente vê tudo que aquele homem passou, a gente não tem que ter mais medo de nada, não, não é? A gente dá conta de enfrentar tudo também. Nada é maior do que a nossa alma, né? Nenhuma dor é maior do que a nossa alma. Se a gente tivesse essa consciência, né? Nenhuma dor é maior do que Deus também, não é? É isso mesmo. Do que as possibilidades que Deus colocou em nossas vidas, né? Vamos lá. Mais uma pergunta. Ivone Araújo Borges. Sou espírita, mas tenho pavor da morte. Principalmente agora com a pandemia. O que fazer? Estou apavorada. Obrigado, Ivone. Sua pergunta é muito importante. Ela diz que é espírita, mas tem pavor da morte, principalmente agora com a pandemia. O que fazer? Estou apavorada. Bom, Ivone, esse é um processo, através do conhecimento maior da doutrina espírita, a gente vai perdendo o medo da morte, não que a gente deseje, não, não é? O Chico dizia que quando encontrasse, quando ele fosse sepultá-lo, que colocasse lá na lápide dele, olha, aqui vai Chico Xavier, muito, muito contrariado, não é? Ou seja, ele foi embora, mas muito contrariado, ele queria ficar mais tempo, ele adorava estar aqui com a gente, não é? Com os amigos, como é bom estar com os amigos. E realmente a gente tem uma questão ancestral, é natural ter o medo da morte, mas a gente não deve alimentá-lo agora. Se a gente fica vendo muitas dessas notícias, e a imprensa vende o que a gente compra é tragédia, a gente gosta de tragédia, gosta de medo, de sensacionalismo, né? Então a gente vai acabar entrando num ritmo muito grande de acelerar aquele medo. Então eu focaria em assistir palestras, em ler boas obras espíritas, fortalecer o medo, porque a gente aprende que quem está desencarnando agora, na verdade, não precisava mais sofrer tanto tempo aqui na Terra. A desencarnação não é uma coisa ruim para a gente, pelo contrário, é uma libertação, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É o prisioneiro que ganhou seu alvará de soltura. Os Espíritos dizem, aliás, que é mais penoso para o Espírito reencarnar do que desencarnar, porque reencarnando ele entra na prisão, enquanto que morrendo ele sai dela. Então vejam que coisa interessante, não é? Mas é natural, como a gente está aqui encarnado, e essa cultura nossa faz a gente temer a morte, é natural que a gente tenha um pouquinho, mas não devemos alimentá-la e fortalecer a fé para combater esse medo, tá bom? Mas não tenha medo não, a gente só morre na hora certa, diz o Livro dos Espíritos, questão 853, 853A e a 854 também. E também fala que a gente deve buscar as precauções que nos são sugeridas para evitar que a gente morra fora da hora, mas que a gente só morre na hora certa, tá bom? Obrigada, Ivone. O Adelmo nos pergunta aqui, o Adelmo fala de Itabaiana. A inteligência emocional muito difundida na atualidade pode contribuir nesse processo de autoconhecimento? O Adelmo está perguntando se a inteligência emocional, né, que foi sobretudo muito divulgada pelo Daniel Goleman, é muito difundida na atualidade, pode contribuir nesse processo de autoconhecimento? Eu acredito que sim, Adelma, porque se a gente está bem com as nossas emoções, sobretudo todas aquelas encrencas, todas aquelas questões que a gente trouxe aqui, a gente vai estar em condição mais tranquila, mais serena, de enfrentar a nossa sombra e de enxergar também a nossa sombra dourada. Não vamos focar só no negativo, tá, pessoal? Vamos ver o que a gente já tem de bom também, para não se tornar tortura íntima. Então, eu acredito que vai nos ajudar, sim, tá? Os estudos da inteligência emocional foram muito interessantes e têm ajudado muita gente também. A gente viu que inteligência, o QI, não é quase nada, enquanto que vários outros tipos de inteligência são muito importantes e até superiores ao QI. Verdade. A Carmen da Silva. Boa noite, amigos. O que faço para ajudar meu filho, Tiago? Ele bebe todos os finais de semana. Como ajudar sem crítica? Por favor. Obrigada. Carmen, se é só no fim de semana, até que não é tão problemático, não. Agora tem que ver a quantidade que ele está bebendo, sabe? Porque se ele está ficando assim, abusando realmente do álcool, e tem que ver por que ele está usando o álcool. Eu até falo para os jovens, quando eu falar para os jovens, olha, a maioria dos homens bebe para ficar alegre, ficar mais solto, para poder paquerar com as moças.
tá? Muitas vezes é isso. Outras vezes bebe para rir mais com os amigos, para ficar mais descontraído, porque a gente tem a timidez. A pessoa que é tímida, normalmente ela busca o álcool, porque o álcool desinibe a gente um pouquinho, apesar de depois deixar a gente para baixo, né? Ele provoca depressão, inclusive. Mas dizer que tem que ter limites, que você, na idade dele, não é, muitos de nós pensamos assim, mas está equivocado, então que ele chegue mais cedo em casa, não é, de repente ele está trabalhando, porque aí tem que acordar cedo, não pode beber no domingo, porque tem que trabalhar no outro dia para não perder emprego. O problema é que a gente super protege os nossos filhos, aí a gente acaba estragando eles, tá? Então tem que ter esses cuidados e verificar também a questão de dirigir alcoolizado, que é muito perigoso, tá? Então, teve algumas questões que são importantes, tá? E nesse período agora, lembrar que bebida alcoólica diminui a imunidade também. A gente beber muito abala o sistema imunológico também, não é bom nesse período. Aliás, em período nenhum é bom beber muito, pessoal. Obrigada, Carmen. É isso aí. E o Luiz Antônio pergunta aqui, como o indivíduo aturdido em conflitos de natureza destrutiva, que foge para estados depressivos, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pode alcançar sua iluminação? O Luiz Antônio está perguntando aqui, né, cada pergunta é difícil aqui, pelo amor de Deus, eu achei que ia ter poucas perguntas e só perguntas fáceis, né? Luísa, meu querido, ele diz assim, como o indivíduo aturdido em conflitos de natureza destrutiva, né, de autodestruição, eu imagino, que foge para estados depressivos, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pode alcançar sua iluminação. Bom, ele também está em aprendizados. Todos nós estamos aprendendo, mesmo nos episódios de depressão. Aliás, é comum até a depressão iniciática. Francisco de Assis teve um ano de depressão. Naquele ano foi que ele descobriu que a sua missão não era estar nos bares, nas festas com os amigos, mas que era para ser um grande evangelizador, como Cristo o convidava. Então, a gente descobrir na depressão, a gente foge um pouco da realidade do mundo exterior e se volta também um pouco mais para dentro. O problema é que, às vezes, a depressão está tão grave que a gente não consegue reagir sozinho. Então, é muito importante a utilização de uma medicação psiquiátrica naquele período da depressão para a gente ter aquele suporte até a gente conseguir sair, tá? Então, se precisar tomar o resto da vida, eu tomo a vida inteira, né, e não vejo nenhum problema. Tomar muitos anos e agradeço a Deus pela medicação. Eu tenho um transtorno bipolar desde a infância. E eu sei que foi uma expiação, porque eu tirei minha vida numa vida anterior, não é? E por conta disso vim com transtorno bipolar, uma questão de coluna também, que eu já me atirei de um alto precipício também. Então a gente tem que usar a medicação. No livro Chico Xavier em Goiânia, Emmanuel recomenda a gente prestigiar ao máximo a psiquiatria, a psicologia e a análise, e a contribuição, inclusive, dos neurolépticos, dos ansiolíticos, dos tarja preta, inclusive, também, que podem nos ajudar muito no alívio ou na cura da enfermidade mental. Então, vamos também ter a humildade para usar a medicação. Olha a humildade mais uma vez, não é tão importante para a gente. É isso aí, muito importante mesmo. Nós vamos agora para a última pergunta, Nazareno. Depois você faz as suas considerações e a sua forma de prece através da poesia que você vai passar, certo? A Aparecida aqui também pergunta. Você falou aí da muquerela, né? O Simão cita. A muquerela é resultado da falta do autoconhecimento e do comportamento. Aparecida está perguntando se a muquerela, murmúrio, queixa, reclamação, lamentação é resultado da falta do autoconhecimento e do próprio comportamento. É também Aparecida, mas na verdade, às vezes é um autoconhecimento que a gente está fazendo que a gente não está lutando para superar as coisas, ou está tendo dificuldade em superar. Aí a gente fica se lamentando, a gente fica se queixando, a gente fica murmurando, né? Porque a gente está com aquela encrenca e às vezes a gente não quer se libertar dela, porque a gente experimenta certo prazer também em algumas condutas. Então a gente precisa saber realmente, olha, será que não preciso, não vale a pena fazer um sacrifício aqui, sacro ofício, trabalho sagrado, para a gente resolver essas questões, tá? Mas é muito comum a lamentação também, porque a gente enxerga o defeito fora, no outra pessoa, mas não em nós mesmos. Quando a gente se melhora, a gente percebe que a gente contagia todos os outros ao nosso redor, toda a nossa vida melhora. É como o botão de rosa, quando ele se dá conta que ele é uma flor que desabrocha, aí ele consegue atrair a borboleta, né, graças ao seu perfume.
Mas se a gente ficar fechadinho, se a gente não buscar a nossa evolução, nossa iluminação, a gente vai continuar espantando a borboleta e a nossa felicidade. É isso aí. Nós agradecemos a Aparecida, agradecemos a todo o nosso público aqui que nos perguntou, que é sempre muito participativo aqui conosco, e agradecemos a Nazareno, que é essa gentileza, tá? Essa pessoa do bem, que traz uma energia muito positiva, já esteve conosco aqui tantas vezes, realizando trabalhos aqui em nosso estado, em nossa casa. Muito obrigada, meu irmão, de coração mesmo. Eu passo agora para você, para que você possa encerrar esse nosso momento, né? Desde já convidando você a fazer uma nova participação conosco. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos aí que estão participando. Aí, obrigado ao pessoal também que está no Instagram e Facebook, a gente fazendo essa experiência. Depois vocês comentam aí se está valendo a pena ou se os slides estão fazendo muita falta, tá? E depois, se vocês quiserem assistir com os slides, está lá no Centro Espírita Unidos da Fé, na Rede Amigo Espírita e na TV7, tá bom? Livinha, papai está na palestra agora, tá? Livinha quer participar aqui da palestra. Bom, para a gente terminar, vamos colocar os slides. Pedir para colocar os slides. Eu não sei se é o Luiz Antônio que está aí na técnica, né? A gente lembrar do próprio Cristo, quando ele diz assim, não está escrito, vós sois deuses, lá em João, e está lá no Salmo 82 realmente escrito, vós sois deuses, com D minúsculo, né, pessoal? Claro. E filhos do Altíssimo, todos vós. Então a gente é filho do Pai, a gente vai chegar lá na condição de anjo um dia. Ele também fala, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, olhem as boas obras de novo, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Filhinha, não posso abrir agora não, filhinha. Deixa o papai estar terminando aqui. Você fez? Tá, parabéns. Tá, deixa o papai terminar aqui a palestra. Estava animado aqui para participar. E quando a gente estiver nesses períodos difíceis, momentos tormentosos, questionando onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso, ali, espírita, do livro Onde está Deus? Já retornou ao mundo espiritual. Ele pergunta, onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar de Sergipe, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, aí de Campo do Brito, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha aí os profissionais de saúde, salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, Allan Kardec, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite, José Soares Cardoso, como nosso prece encerramento. Nosso muito obrigado. Divulgar aí o nosso canal, se você puder, se inscreva lá, para a gente chegar a 50 mil inscritos. Espiritístico Xavier Nazareno Feitosa, está aí o nosso e-mail, nosso Facebook. E tem uma loja virtual onde vocês podem baixar os nossos slides gratuitamente, é nazarenofeitosa.com.br, tá? Todas as nossas palestras, os slides estão lá.
Obrigado, Sandrinha. Muito obrigada, Nazareno. Muito obrigada a todo o nosso público aí, aos nossos internautas. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Boa noite, um abraço para todos e fiquem com Deus. Obrigado, pessoal.